já é administrador. Parece que eu saí aqui. Vou entrar de novo. O que foi? Dele. Pronto, vocês estão vendo aí? Claro que a gente não esquece. A gente sabe que é sempre assim, né? Acaba ficando... Sim, professor. Tem que fazer uma coisa. Vamos continuar? Tem alguém com o áudio desligado aí. Desliga o áudio, por favor, gente. Hoje eu replantei, falando assim também, do nosso amigo secreto, hoje eu replantei Carol, Quem tiver com áudio, por favor, desligue aí. Oi, quem tá falando? Com jornalistas lá na Argentina. A visão dele como jogador. Gente, é para desligar o áudio, não é para ligar, não. Senão não tem como falar. Então, beleza, vamos dando continuidade, né? Eu estava falando sobre o teste da progesterona, paciente que tem quadro de amenorreia secundária, tem alguns fluxogramas que vão indicar, nesse momento aqui, depois que você dosou prolactina e TSH, e esses exames vieram normais, você fazer o teste da progesterona. É 10 mg de medroxiprogesterona durante 5 a 10 dias. O paciente sangrou, provavelmente é uma causa de anovulação crônica. Aqui, nesse fluxograma, ele indica fazer o FSH, se caso prolactina e TSH estiver normal. E aí a gente pode ter 3 avaliações. O FSH ele pode estar aumentado, diminuído ou normal. Em caso de FSH aumentado, provavelmente essa paciente está evoluindo com insuficiência gonadal, dependendo da idade, né, precoce. E aí essa paciente tem indicação de fazer o cariótipo, pode ser somente uma insuficiência ovariana precoce ou pode ser uma disgenesia gonadal que está relacionada com alguma alteração embriológica. Se por acaso o FSH está diminuído, a gente tem que lembrar também dos transtornos alimentares. Aqui, aquelas pacientes que têm episódios de anorexia, de bulimia, podem cursar também com alteração do seu fluxo menstrual. Aquelas mulheres que fazem atividade física extenuante, agora que a gente passou das Olimpíadas, aí você acha que essas meninas que fazem ginástica artística menstruam? As meninas, elas têm um percentual de gordura tão pequeno que não tem nem colesterol para converter e não menstrua. Quando faz atividade física extenuante, atletas que fazem de alto rendimento, elas não menstruam normalmente. E também pessoas que estão passando por grandes níveis de estresse, né, seja por qualquer motivo, também pode ter alteração do seu hábito menstrual. Então, se tiver alguma alteração nesse sentido, a gente vai fazer o tratamento indicado ou somente orientação, né? Um atleta de alto rendimento é só orientação que ela não está menstruando por conta da atividade física vigorosa. Se por acaso não tiver, fazer uma avaliação de sistema nervoso central, pode ser algum tumor, um processo destrutivo, ou um hipogonadismo hipogonadotrófico idiopático, esse HHI aí, ou síndrome de Kalman, que é uma falha da migração das células neuronais e das células produtoras de GNRH. E aí a paciente não libera o GNRH de forma adequada, não vai estimular a hipófise e vai cursar com esse quadro de hipogonadismo. Apareceu uma tela aqui, deixa eu ver se eu consigo tirar, que está bem no meio do slide. Pronto. E o último caso aqui, a gente fez prolactina TSH normal, fez o FSH está normal. Então, essa paciente tem indicação de fazer testosterona, dosar proteína carregadora SDHEA, né, e a 17-hidroxiprogesterona. Se a 17-hidroxiprogesterona tiver aumentado, pode ser uma hiperplasia suprarrenal congênita, esse HSRC aqui. Se por acaso o SDHE tiver aumentado, a gente tem que fazer ressonância magnética de suprarrenal para verificar a presença de tumor. Se testosterona normal e SDHE normal, pode ser a síndrome do ovário policístico, que
cursa com amenorreia também. Se a testosterona aumentada, fazer ultrassonografia ovariana para verificar a presença de tumor ovariano, que pode cursar com o aumento dessa testosterona. Então, isso basicamente são 2 fluxogramas para nos orientar na investigação da amenorreia primária e da amenorreia secundária. Aqui existem diversos exames adicionais que a gente pode fazer, né? Então, só para a gente relembrar, eu falei um pouco sobre o beta-HCG para excluir a gravidez, o FSH, avaliar esse hipogonadismo, se ele é hipogonadotrófico ou hipergonadotrófico, estradiol, prolactina, TSH, alguns exames secundários, como testosterona, 17-hidroxiprogesterona, fazer glicemia, avaliação de perfil lipídico, avaliação de cariótipo, né? Principalmente naquelas pacientes muito jovens, menos de 35 anos, e avaliação radiológica, com ultrassom, esterossalpingografia, ressonância, são exames que a gente pode lançar a mão durante a nossa investigação. Agora vamos falar mais especificamente sobre os tipos de amenorreia. Lá atrás eu falei que eu tinha dividido por compartimento, que eu acho que fica menos difícil e mais fácil da gente associar e entender como é que acontece esses principais processos, né, da amenorreia. Então, a gente vai falar sobre, primeiro, o compartimento 4, que é a hipotalâmica, depois o 3, que é a hipofisária, vamos descendo, né? Depois o ovário e, por último, o útero. Então, só para a gente relembrar aqui rapidamente, no hipotálamo a gente vai ter a produção do GNRH, ele vai estimular aqui a hipófise com a liberação do FSH e do LH, que vão agir aqui no ovário, né, na célula da granulose e da teca, produzindo os hormônios, o estrogênio e a progesterona. Ocorre o feedback e aqui é uma diminuição da produção do GNRH. Se há uma alteração em algum padrão nesse ciclo aqui, pode ter a ausência da menstruação. As amenorreias hipotalâmicas, a gente tem alguns distúrbios que podem estar associados, seja ela psicogênica, como em caso de estresse, exercício físico extenuante, distúrbio alimentar, bulimia, anorexia, que a gente já falou, causas neurogênicas, como a síndrome de Kalman, síndrome de Lawrence, Morgani ou de Babinski, e as causas iatrogênicas, como o uso de anticoncepcional por períodos prolongados. Aqui a gente observa muito frequentemente nas pacientes que fazem uso de anticoncepcional injetável, sobretudo aqueles anticoncepcionais trimestrais. Às vezes a paciente faz uso por um período prolongado, aí interrompe e fica em amenorreia por 6 meses, 1 ano. É bem comum a gente encontrar isso na nossa prática. Ou em caso de hormônios em altas doses. Então, vamos falar mais especificamente de cada uma delas. A síndrome de Kalman é a falha da migração das células neuronais olfatórias e das células produtoras de GNRH. Como existe essa falha na migração dessas células, não há uma estimulação ali da hipófise através do GNRH, então essa paciente vai cursar com hipogonadismo hipogonadotrófico. Não porque tem um problema na hipófise, não porque a hipófise não produz FSH e LH de forma adequada, mas sim porque o hipotálamo não está liberando GNRH da forma que deveria. Então, esses pacientes cursam com hipogonadismo hipogonadotrófico. Normalmente, a gente observa um infantilismo sexual e, associado a isso, a anosmia e hiposmia por conta da falha nessa migração das células neuronais olfatórias. Nos homens que apresentam essa síndrome, a gente tem também um quadro característico de cegueira para cores. Aqui, o tratamento ele é baseado na administração do GNRH. A hipófise está funcionando de forma adequada, está faltando o estímulo do GNRH. Então, você faz o GNRH de forma exógena e essa paciente normalmente fica bem, né? Mas o que a gente observa é que essas pacientes, normalmente, eles têm um quadro de malformações severas, né? Não é só a falência do GNRH, né? A gente vê que tem outras malformações associadas. A síndrome de Lawrence, Morgani, de Babinski, todas elas são síndromes hereditárias, né? É caracterizado por amenorreia primária, no caso da síndrome de Lawrence,
A gente observa que, associado a esse paciente, tem retardo mental, tem uma obesidade, baixa estatura, é uma associação de malformações, polidactilia e braquidactilia. A síndrome de Morgani também é hereditária, apresenta-se também como, desculpa, como amenorreia primária. Esses pacientes cursam com hirsutismo, hiperostose congênita interna do frontal. E a síndrome de Babinski é categorizada por um hipogonadismo hipotalâmico, obesidade, uma deposição típica de gordura nas mamas e monte de Vênus e cintura. Agora vamos falar um pouco sobre as amenorreias de causa hipofisária. E aqui a gente pode dividir a amenorreia de origem por conta de tumores, e aqui a gente são vários que podem apresentar, desde adenoma hipofisário, crâniofaringioma, meningioma, glioma, doenças degenerativas ou inflamatórias, como meningite e encefalite, e as de causa iatrogênicas. Pode ser a síndrome de Sheehan, síndrome de Simons e síndrome da célula vazia. A síndrome de Sheehan, que é por conta de sangramento aumentado, normalmente está relacionado no pós-parto, aquelas pacientes que sangram muito, ocorre uma necrose hipofisária. Normalmente essa necrose é mais de 95% da hipófise. A síndrome de Simon, ela tem uma característica semelhante de Sheehan, mas não está relacionada com sangramento pós-parto. E a síndrome da célula vazia, a hipófise vai estar na base do espaço subaracnoide. Isso daí já foi o que eu já adiantei. As causas gonadais são várias, e aqui talvez as principais. A gente pode ter desde menopausa precoce, síndrome de Savage, deficiência da 5-alfa-redutase, deficiência da 17-alfa-hidroxilase, a síndrome do ovário policístico e a digenesia gonadal. Aí vamos começar falando um pouco sobre a digenesia gonadal. A digenesia gonadal, na maioria das vezes, ela vai resultar não de junção de cromossomos parentais e leva a formações em gônadas em fita. Aqui o grande representante vai ser a síndrome de Turner, né, que é bem conhecida. Cerca de 50% a 60% das pacientes com digenesia gonadal vai apresentar o cariótipo 45X. Ela pode ser diagnosticada na infância, normalmente a gente observa pacientes com vários achados ao exame físico, porém algumas pacientes só vão ser diagnosticadas na adolescência. Outras pacientes com digenesia gonadal podem apresentar um cariótipo tipo mosaico, 45X ou 46XX, ou anormalidade estrutural do segundo cromossomo X. Aqui são algumas achados que a gente pode encontrar ao exame físico das pacientes com síndrome de Turner, é uma figura do livro de Williams, né, de Nicholas de Williams. Então, normalmente, essas pacientes vão apresentar baixa estatura, implantação baixa das orelhas, microganinetia, pescoço alado, auréolas amplamente espaçadas. Aqui cadê aqui nas mãos, encurtamento do quarto metacarpal, unhas hiperconvexas. Então, esse paciente vem com uma série de achados ao exame físico que é bem característico, né? Apesar de raro, mas se a gente se depara com um quadro desse, ele chama bastante atenção, da forma que ele é bem florido, né? Dando segmento aí nos distúrbios do desenvolvimento sexual, a gente tem que lembrar dos casos de pseudo-hermafroditismo, né? Feminino e masculino. A Sociedade Europeia de Pediatria Endócrina, ela classifica esses distúrbios do desenvolvimento sexual em categorias, né? Categoria 1 e 2, existe outra categoria 3, mas que aqui no caso de amenorreia não ia se enquadrar tanto, e eu não coloquei. E tem se evitado falar em pseudohermafroditismo, né? E tem se usado mais o termo de distúrbio do desenvolvimento sexual. O distúrbio do hermafroditismo feminino, ou distúrbio do desenvolvimento sexual do 46XX, vai ter uma discordância entre o sexo gonadal e a aparência fenotípica da genitália externa. Isso é resultado da exposição excessiva do feto aos hormônios androgênios.
Nos indivíduos afetados, os ovários e as estruturas ductais internas, como o útero, colo e parte superior da vagina, estão presentes. Aqui, a hiperplasia suprarrenal congênita, devido à produção excessiva de hormônio de cortisol, de testosterona, é responsável por essa diferenciação. E, às vezes, a paciente tem um cariótipo feminino, mas vai ter uma estrutura genital externa masculinizada, virilizada, né? Como eu falei, a genitália externa pode se apresentar virilizada em alguns graus. Tem uma classificação, que é essa classificação de Prader, no qual classifica essas alterações, desde alterações mais leves até alterações mais severas. E aí, como resultado, a virilização ela pode variar desde de uma clitoromegalia discreta até casos extremos, como fusão labial e desenvolvimento de falo com uretra peniana. Aí aqui é uma figura mostrando essa classificação de Prader e os estágios de virilização. Do caso que não ocorre nenhuma virilização, né, até o estágio 5, que seria o estágio mais grave. Então, pacientes com o cariótipo feminino, mas apresentando um fenótipo masculino. A exposição androgênica excessiva pode ter origem em anormalidades suprarrenais, ou em fontes não suprarrenais, pode ser devido à exposição medicamentosa, né? Uso de drogas exógenas. A hiperplasia suprarrenal congênita, ela é um dos fatores muito importantes devido a uma deficiência da 21-hidroxilase. Pode acontecer em até 14 mil nascidos vivos. A deficiência da enzima 11-beta-hidroxilase e da 3-beta-hidroxisteroide desidrogenase também pode ser causa desse pseudohermafroditismo feminino e exposição materna a medicamentos derivados de androgênios. Isso daqui eu coloquei para a gente relembrar do distúrbio de desenvolvimento sexual, para a gente entender, e quando a gente for falar sobre o distúrbio de desenvolvimento sexual do 46XY, fica mais fácil. Mas, em caso de amenorreia, não vai entrar tanto, né? O que vai chamar mais atenção aqui vai ser a apresentação do fenótipo masculino. Não vai cursar tanto com a amenorreia. Isso a gente observa desde a infância, né, até a adolescência, dependendo do grau de virilização. Um grande ponto importante aí da amenorreia gonadal, a gente tem que falar sobre a falência ovariana precoce. E aqui existem diversas causas que podem estar associadas a essa falência ovariana precoce. Desde tratamentos, né, como pacientes com tumores que têm que fazer alguma irradiação pélvica ou que precisaram fazer alguma quimioterapia por conta de uma doença neoplásica, processos infecciosos, autoimunes, cirurgias, tumores ou a síndrome de Savage, que eu vou falar um pouquinho mais à frente. E também pode ser de causa idiopática. A síndrome de Savage ela é rara e vai ser determinada pela resistência ou ausência dos receptores ovarianos à ação das gonadotrofinas. Ela pode ser primária ou adquirida, e aqui a gente observa que essas pacientes cursam com hipogonadismo hipergonadotrófico. As gônadas dela não vai responder à estimulação do FSH e do LH. A deficiência da 5-alfa-redutase, essas pacientes vão apresentar um genótipo masculino, vai ser o XY, porém a genitália externa vai ser feminina ou ambígua. A diferenciação masculina normal, ela vai acontecer do seio urogenital e da genitália externa, não vai ocorrer por conta da deficiência da dihidrotestosterona, que a 5-alfa-redutase é responsável pela essa conversão a partir da testosterona. Então, a ausência dessa enzima aqui vai levar à não produção da dihidrotestosterona, e como a gente viu lá no início na embriologia, a gente precisa da testosterona para estimular os ductos de Wolff, para eles poderem diferenciar a genitália externa e a genitália masculina. Com a ausência da testosterona, acaba ocorrendo um desenvolvimento da genitália feminina. A deficiência da 17-alfa-hidroxilase ela é rara,
é uma desordem de transmissão genética autossômica recessiva e vai afetar as suprarrenais e as gônadas. Pode estar associada tanto com o cariótipo 46XX ou com o 46XY. Os indivíduos 46XY não vai ter útero, e os indivíduos 46XX possuem útero, uma vez que a produção do hormônio antimileriano não é afetada. Aqui é um resumo das síndromes que eu falei anteriormente. Aqui o que eu queria chamar a síndrome de Turner, né? A causa é cromossômica, perda de um cromossomo. A paciente vai apresentar alguns caracteres, né? Baixa estatura, amenorreia, ausência de caracteres sexuais secundários. O distúrbio de desenvolvimento sexual 46XY, que pode ser feminino ou ambíguo. Isso daqui se dá pela disnesia gonadal completa ou parcial. O fenótipo vai ser feminino com amenorreia, atraso puberal e gônadas infinitas. Aqui o representante é a síndrome de Swyer. E o distúrbio sexual ovo-testicular, acabei não falando dele nesses anteriores. A causa não é completamente elucidada, pode ser uma translocação do cromossomo X ou mutação do gene do SRY. Aqui a gente tem a presença de tecido ovariano e testicular, e o fenótipo vai ser determinado pela gônada dominante. E agora, para terminar, a gente já está chegando quase ao final da nossa apresentação. A gente falou sobre os distúrbios hipotalâmicos, hipofisários, gonadais, de forma bem sucinta, né? Direcionada. E agora vamos falar sobre algumas malformações uterinas e vaginais, que podem também cursar com o quadro de amenorreia. A gente tem as malformações imenais. Só para a gente relembrar, o ímen é um vestígio membranoso da junção entre os bulbos sinovaginais e o seio urogenital. A gente pode encontrar diversas normalidades, como ímen perfurado, que aqui vai ser a causa da nossa amenorreia, né? Microperfurado, anular, septado, cribiforme, enfim, são vários tipos de ímens que podem se apresentar. O ímen perfurado vai ser o resultado da impossibilidade da canalização da extremidade inferior da placa vaginal. Os sintomas podem ser desde dor cíclica, por conta da menstruação retrógrada, né? Essa menstruação cai dentro da cavidade abdominal, pode até simular um quadro de abdômen agudo. O paciente pode cursar com dificuldade para urinar e defecar. Aqui a imagem, né, mostrando o que seria um ímen normal. A gente tem uma abertura aqui, né, no meio do ímen. O ímen perfurado, que vai ser a causa da amenorreia. Microperfurado, apenas um pequeno orifício no meio da membrana. Cribiforme, que são vários orifícios. E septado, que existe um septo dividindo aqui o orifício imenal. O que importa aqui para a gente na aula de amenorreia é esse ímen perfurado. Aqui tem uma imagem do ímen perfurado, eu acho que até na aula anterior eu tinha colocado ela também. E aqui a gente observa forma um hematocolpo, né? Desculpa. A menstruação fica retida toda dentro do canal vaginal, e a gente vê a secreção vaginal toda retida aqui. O tratamento é a gente fazer um orifício nessa membrana imenal. Eu tinha até colocado a imagem de uma ressonância aqui, mas acho que ela não entrou. Enfim, vou botar aqui nos septos vaginais. Outro tipo de alteração que a gente pode encontrar nas pacientes com amenorreia são aquelas pacientes com septo vaginal, sobretudo o septo vaginal transverso. Acredito que eles tenham origem na fusão mal sucedida dos ductos milerianos ou no insucesso do processo de canalização da placa vaginal. Foi essa imagem aqui que eu queria mostrar. Aqui tem um canal vaginal e o septo transverso pode ter diversas alturas, né? Que ele pode acontecer, desde mais próximo ao corpo uterino aqui e o colo, até mais próximo da saída aqui da vagina. Aqui é uma imagem de uma ressonância, onde um quadro de um septo vaginal, segurando toda essa secreção. Aqui o útero, aqui em cima, e essa secreção sanguinolenta, né, retida por conta de um septo vaginal transverso. Ele também pode apresentar um septo longitudinal, que é essa figura aqui, e esse septo longitudinal pode estar associado com outras malformações, como o útero de Delfo, né? E
cursar com obstrução de uma hemivagina, né? E acabar não sangrando. Pode ser obstrução total, com comunicação parcial, e essa paciente cursar com algum quadro de amenorreia. Ainda sobre algumas anomalias millerianas, as anomalias uterinas podem ser congênitas ou adquiridas, e as pacientes geralmente se apresentam com anormalidades menstruais, dor pélvica, infertilidade ou perda de gravidez. Existe uma classificação da Sociedade Americana de Medicina Reprodutiva, no qual classifica essas anomalias millerianas em aginesia, útero unicorno de Delphi, tem uma classificação em números, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7, útero de Delphi, bicorno, septado, útero arqueado e anomalias relacionadas ao dioetinil estilbestrol, mas era uma droga que era usada que não é mais usada hoje. Dentro dessas anomalias, eu queria chamar a atenção para a síndrome de Rokitansky, que vai ser uma ausência congênita de útero e vagina. A gente tem que investigar a possibilidade de anormalidades renais congênitas também. Ela é uma agenesia milleriana clássica, os pacientes apresentam uma bolsa vaginal rasa com apenas 2 a 5 centímetros de profundidade. Vai ter ausência de útero, colo e parte superior da vagina. Então, um dos tratamentos dessa mulher é fazer a criação de uma vagina funcional, porque ela se sente muito incômoda ao ter relação devido ao tamanho, a profundidade, né, do canal vaginal. E aí, consequentemente, ela não tem útero, vai cursar com um quadro de amenorreia. Então, gente, isso foi o que eu selecionei para a gente falar hoje. A aula de amenorreia é uma aula bem extensa, tem muitos pontos importantes que a gente pode abordar, pode discutir. Como o nosso tempo já é um pouco mais limitado e a gente já atrasou bastante, eu peço desculpa aí para vocês, mas tô disposto para a gente poder tirar eventuais dúvidas e discutir se houver alguma dúvida, tá bom? Se alguém quiser comentar alguma coisa. Beleza, professor. Vocês me desculpem aí o horário que se estendeu. A aula era muito extensa e a gente atrasou. Eu não consegui. Eu não sei o que está acontecendo aqui com o computador. Mas eu acho que deu para falar tudo que queria. Eu acho que vai acabar, né? Vai desligar. Uma boa noite para vocês. Valeu, obrigada, Valeu, boa professor. noite. Obrigado. Boa noite, até mais. Boa noite. Boa noite. Uhum.